A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escritura Provada. Sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida por ter entrado nesse vídeo. É muito difícil de alguém querer saber das coisas de Deus e eu agradeço a você aí, irmão, que está dedicando um pouco do seu tempo para assistir este canal e para entender um pouco mais a respeito desse assunto que é muito dedicado e procurado no YouTube, né, queridos irmãos? A respeito do pecado, a respeito da negação da carne, a respeito da oração. Esse capítulo, essa epístola que a gente vai ler aqui agora, irmãos, é de suma importância. É uma carta que Paulo escreveu muito sábia, é uma carta que edifica, se lida com cuidado e, além de edificar, ela te traz limpeza mental. Amém, irmãos? Eu estava na praia um dia desses atrás, na verdade estive ontem e hoje eu voltei, né, para a minha casa e estou aqui na minha casa. E eu estive lendo essa carta, irmãos, além da carta a Timóteo que eu estou lendo. E eu estou começando a ler mais as cartas de Paulo para entender mais a respeito das transições das alianças, da antiga para a nova, né? Já que eu tenho alguns conhecimentos e eu não quero ter a minha mente vazia, né? Sabe que o pecado já é a porta para quem já tem o pecado, né? A carne. E é por isso que a gente sempre bom, quando a gente tem um tempo, dedicar a nossa vida ao Senhor, irmãos, tá? E eu quero gravar aqui com vocês, irmãos, a revelação que o Senhor Deus deu a mim a respeito dessa carta, irmãos. Leremos os 4 capítulos, eu peço que você tenha paciência. Eu vou ser o mais rápido possível, vou ser o mais dinâmico possível também, para que tudo corra bem e que a vontade do Senhor Jesus seja feita nesse estudo, irmãos. Amém? E querendo complementar antes da gente começar a ler, irmãos, essa carta a Colossenses, ao povo de Colossos, né? Ela é dividida em 4 capítulos, irmãos. 4 capítulos. E o capítulo 3 eu vou deixar por último, irmãos. Eu quero deixar primeiro ler o capítulo 1 e o 2. E depois eu vou pular para o 4º capítulo. Vocês vão entender depois por que eu vou fazer essas trocas. Porque o capítulo 3 é cheio de revelações, irmãos. Quando você entende o que Jesus quer passar pelo intermédio de Paulo para os gentios, a mensagem fica muito mais completa. Quando você entende sobre as 2 casas, quando você entende a respeito mais das festas, né? Por isso eu quero separar o capítulo 3 para por último, tá, irmãos? Então vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo da carta a Timóteo, tá, irmãos? Nosso irmão. E aos santos irmãos e fiéis em Cristo, em quem estão em Colossos. Aqui é a terra, se vocês quiserem ver, ó. Cidade da Frígia, um distro da província da Ásia, tá, irmãos? Graça seja a vós e a paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, tá, irmãos? Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Eu já quero parar aqui, irmãos. Vamos pegar esse capítulo aqui. Irmãos, tem muita gente no YouTube falando que a oração, ela é uma coisa fútil, é uma coisa que não edifica. A oração é uma coisa totalmente... Como eu posso dizer para vocês, mas... A oração é algo inútil. Irmãos, pessoas que dizem isso são hipócritas. São pessoas que não têm o ministério da verdade, não têm entendimento, conhecimento, sabedoria, não têm nem sequer fé, irmãos. Não têm fé. Não têm fé. Elas creem pelo dinheiro. Elas creem
por trazer a mentira e são usadas pelo inimigo para causar destruição e separação do corpo. Irmãos, não caiam nas dos calvinistas. Não ouçam o que Paulo Júnior fala, não ouçam o que Rômulo Marasquim, Thiago Lima, Débora Macedo, não sei o nome dessa menina, todos esses canais sensacionalistas postam no YouTube. São tudo blasfêmias, irmãos. Blasfêmias. Coisas do diabo para enganar a sua vida. Tá, irmão? Não caia, tá? A oração é algo bendito. Olha o que está dizendo aqui a respeito da oração. Acho que não vai ter nada aqui. Mas o que significa oração, irmãos? É quando a gente vai pedir para Deus alguma coisa, mas a oração é muito mais do que isso. A oração, ela é uma comunicação com Deus. Como um homem pode sobreviver sem se comunicar com seu Criador? Fala para mim. Te dou essa pergunta. Vamos ver se você sabe a resposta. Sinto muito, meu irmão. Se você vive sem o seu Criador e sem se comunicar com Ele, você já é comprado e você já foi reprovado. E eu quero dizer aqui para você sair desse vídeo, se você concorda que oração é uma coisa totalmente ilícita, uma coisa que não pode se fazer, eu convido que você dê dislike e que você saia do meu vídeo. Mas se você acredita que a oração é algo que edifica, que é algo que te traz edificação, que te faz crescer e te livra do pecado e que te livra da tentação, então vamos continuar, tá, irmãos? Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor, sentimento de apreciação por alguém, acompanhado de desejo de lhe fazer o bem, que tendes para com todos os santos. Quem são esses santos? São os nossos irmãos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Aqui está falando das coisas do alto, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Perceba que aqui eles já estão exortados, mas aqui eles estão revisando. Para eles, para nós, é um aprendizado novo, tá, irmãos? Como também está em todo o mundo e já produz o fruto. Não tem fruto aqui, né? Mas o fruto significa aquilo que você planta e sai o que da planta? Sai o fruto. É o que? É a recompensa, o que ela gerou em toda a vida dela, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendestes em Epafras, encantador, o nosso amado e conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Não cessamos de orar por vós e desejar que seis cheios do conhecimento, da vontade e sabedoria e entendimento espiritual. Perdão aqui, irmãos. Então aqui já está quebrando o que calvinista fala, aqui já está quebrando o que adventista fala, o que doutrinas falam. Por quê? Porque aqui está falando, sejam todos cheios do conhecimento e da vontade, e toda a vontade, toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entende, irmão? Então a gente não pode aceitar a carne, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força,
em toda paciência. Vamos ver o que significa paciência aqui. Capacidade de sofrer. Então perceba que paciência não significa você tolerar o seu próximo, mas ter a capacidade de sofrer ou suportar com calma sem reclamar. Amém? E longanimidade, que é a mesma coisa que paciência, irmãos. Perceba. Com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Na luz. Claridade, luminosidade. A Deus. Amém? Ele nos livrou do poder das trevas, aqui é o velho homem, batismo, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em que temos a redenção pelo seu sangue. Qual é o significado do sangue? Líquido que circula no coração, artérias e veias, contendo em si a vida. Amém? Estamos aqui. A saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele, eu vou até marcar aqui, tá, irmãos? Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui, irmãos, temos uma visão muito ampla de quem é o protagonista de toda a história. Quem é o protagonista de toda a história, Gustavo? É o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz. Mas também é Deus violento, é um Deus vingador para esses homens que pregam a mentira, que falam que oração é coisa maldita, que falam que jejum é coisa maldita. Para esse povo só resta lago de fogo. Amém, irmãos? Se eu estiver mentindo, então eu convido para que você saia do meu vídeo e dê dislike. E melhor, denuncia. Pode denunciar esse vídeo. E se sair do YouTube eu faço um outro. Tá bom, irmão? E mais, eu vou fazer outro vídeo pegando capítulos e textos e epígrafes inteiras falando das escrituras, tá, irmãos? Esse aqui é só o começo. Amém? Porque o que o Senhor coloca no coração a gente tem que prosseguir, tá? O protagonista de toda história é Jesus. E ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Olha aqui. Então quem é o protagonista? É Buda o protagonista? É Nínive o protagonista? É Alá? Não. O protagonista é o Senhor Jesus, tá, irmãos? E ele é a cabeça do corpo, da igreja. Olha aqui, uma coisa que a gente fala direto no canal. Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio, primícias, e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. O que significa a palavra preeminência? Rapidinho. Posição superior, um rei, tá, irmãos? Ele é a cabeça. Como a cabeça não vai dar ordem ao seu membro? Então a cabeça é que manda. Entende, irmãos? É aquilo que eu sempre falo no canal. Eu já fiz vários estudos falando sobre a cabeça, né, do corpo. Amém, irmãos? Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude, a abundância, presença e estatura completa habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, por ele, digno seja todas as coisas que estão na terra ou as coisas nos céus. E vós que noutro tempo, eres alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras más. Então perceba que aqui o Senhor Jesus ele está falando da alienação do cérebro, né? Porque antes da gente receber a palavra da verdade, a gente era alienado e inimigos da cruz, como Paulo era, né? Mas depois de Deus ter clareado a nossa mente e dado luz à nossa mente,
agora contudo vos reconciliou. Reconciliar significa, irmãos, dar as mãos, perdoar, tá, irmãos? No corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante dos seus olhos. Se permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e de qual Paulo me tornei um ministro. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando que você tem que aprender e você tem que dar testemunho. E além do testemunho, você tem que ensinar. Entende? São 3 coisas: aprender, testemunhar e ensinar. Porque o testemunho vem junto das obras. Entende? Vamos continuar aqui, versículo 24. Regozijo-me agora, meu sofrimento por vós, e cumpro o resto de todas as aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, eu quero falar de uma coisa rápida que eu me lembrei. Eu até postei no meu Facebook, irmãos. O que a cabeça passou, o corpo irá passar. Medita nessa frase também, irmão, se você conseguir. O que o corpo passa, que a cabeça passou, o corpo irá passar também. Por isso que Paulo falou aqui: regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo, e na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Porque você não percebe aqui que ele falou as aflições de Cristo, na minha carne? Não tem relação com o que Jesus passou? Tem, irmãos, tem relação sim, não se iluda. Da qual me tornei um ministro, segundo a dispersão de Deus. Olha a dispersão aqui. Temas de vídeos passados. Lembra que eu falei da dispersão para vocês? Lembra que o povo de Israel ele foi disperso entre os povos? Entra aqui, olha Paulo citando a dispersão aqui. Que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Olha aqui os gentios. Olha aqui os gentios, irmãos. Efraim aqui. Que é Cristo entre vós, a esperança da glória. Senhor, irmãos, o que significa essa esperança da glória? Fala para mim, o que significa a esperança da glória? Irmãos, a esperança da glória é a fé. A esperança da glória é, além da fé, é crer. E qual é a nossa crença, irmãos? Da gente acordar no último dia e estarmos na primeira ressurreição com Jesus Cristo, sendo reis e sacerdotes com Ele, nessa terra, irmãos. Eu sempre falo isso, nessa terra. Irmãos, eu peço perdão por causa dos barulhos, dos efeitos que estão tendo aí. O diabo querendo atrapalhar o estudo, tá, irmãos? Mas mantenham firmes. E vamos lá. Eu acho que eu estava aqui no 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em que vós a esperança da glória, o qual pregamos adventino a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. O que significa sabedoria aqui? Qualidade que inclui bom senso e atitudes e ações corretas. Tá, irmãos? E para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, irmãos, tem gente que fala aí que a gente não pode ser que nem Jesus, que a gente não pode buscar ser que nem Jesus, que é pecado. Ai, quem busca ser Jesus está se gloriando para si como Deus. Irmãos, falso profeta. Irmãos, é obrigação nossa aparecer com Jesus. Ele é a cabeça do corpo. Irmãos, como a gente vai vencer se a gente não tiver santidade? Se a gente não imitar os feitos do nosso Deus? É impossível, irmãos. É impossível. E para isto também trabalho.
O que significa esse trabalho, irmãos? Trabalho, ações, obras, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Por que Paulo operava poderosamente? Porque ele tinha conhecimento, vivia, e uma coisa que muitos cristãos não fazem hoje em dia, e que Deus vai dar força para que a gente possa fazer isso a partir de agora até o fim dos tempos, e desde o tempo que aconteceu a crucificação, mas para a sua vida a partir de agora, que é o dom de viver para Cristo e morrer para Cristo. Entende, irmãos? O viver e morrer, a capacidade de sentir e sofrer com paciência. Lembra que a gente falou antes? O batismo no fogo? Ser provado e vencermos? Então é isso, irmãos, tá? Terminamos o capítulo 1 e eu quero partir para o capítulo 2, irmãos. Vamos... Mas antes eu quero falar outra coisa, irmãos. O batismo no fogo, ele é somente feito se tiver negação de carne. Irmãos, é que nem eu estava assistindo um vídeo do irmão Luiz, que ele falou, o irmão Luiz, para quem não conhece o canal do irmão Luiz, vou deixar na descrição do vídeo, o canal Reino Eterno, acessem lá, assistam o vídeo que ele, o último vídeo que ele fez, falando sobre o Rômulo Marasquim, sensacionalista, falso profeta, tá? Que ele fala sobre isso, as obras ocultas. Será que alguém que tem obras ocultas perante Deus consegue fazer milagres? Consegue operar milagres? Será que alguém que tem obras de mentira consegue operar milagres? Será que alguém que tem obras fornicáveis perante Deus consegue fazer obras e milagres perante o Senhor? Não, irmãos. Não. Não. E não. Irmãos, eu vou ler o capítulo 2 e eu vou fazer uma outra parte desse estudo, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Eu só vou ler esse capítulo 1 e o capítulo 2, irmãos. E a outra parte que eu vou fazer desse estudo, eu já vou fazer direto, mas para vocês não ser em outro vídeo. Assista quando você conseguir. Pode ir no seu ritmo, tranquilamente, sossegado. E eu vou fazer duas partes. Eu vou ler o capítulo 4 e o capítulo 3 nessa ordem no próximo vídeo. Vamos ficar no capítulo 2 agora. E a gente começa e encerra ele, tá, irmãos? Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia. Cidade da província da Ásia Romana. Mas a Laodiceia tem uma tipologia da igreja de Nínive, tá, irmãos? E por quantos não virão meu rosto em carne, para os que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plena certeza de entendimento para a confirmação do ministério de Deus e do Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isto digo para vós, que ninguém vos engane com palavras persuáveis. Ó aqui os calvinistas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Olha aqui, né? Mesmo que eu esteja ausente em corpo, estou convosco em espírito. Entende, irmãos, o que é isso? Isso é Jesus, irmãos. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus, assim andai nele. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados e crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou marcar aqui, irmãos. Aqui está falando dos calvinistas, irmãos. Quem ensina filosofias pagãs e sutilezas que enganam o homem e tradições de homens é que nem se eu estivesse falando para vocês assim, irmãos. O pecado, ele é algo corriqueiro e você pode pecar. É a mesma coisa que esses homens pregam. Irmãos, não caiam em coisas dessas. É pagão. É pagão. É pagão. Se você não concorda com o que eu estou falando, você já deveria ter saído do meu vídeo e você deveria ter dado dislike e denunciado o vídeo também. Porque aí eu me motivo 10 vezes mais para fazer um outro bem mais caprichado. Tá bom, irmão? E dá strike também, tá? Porque assim eu crio um outro canal e continuo falando, tá, irmão? Então eu faço esse convite de novo para você. Se você não concorda com esse tipo de pensamento que nós, irmãos, temos, então saia do vídeo. Por favor, dê o seu dislike. Eu peço para você, deixe o seu dislike, comenta que o vídeo ficou uma porcaria, denuncia e dá o strike, tudo bem? Mas se vocês concordam com o que eu falo, vamos continuar, irmãos. Porque o Senhor Deus vai iluminar a sua cabeça. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e poder. Olha aqui a cabeça. Lembra da cabeça do corpo? Jesus? Lembra da união das duas casas de Israel? Milênio? Estamos aqui, irmãos. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Irmãos, a circuncisão de Cristo não é a circuncisão dos judeus. A circuncisão de Cristo, ela é uma circuncisão espiritual. E depois que você aceita Ele e começa a servi-lo como deve ser, a sua cabeça sofre uma limpeza. E essa limpeza que ela sofre não é uma limpeza comum. É uma limpeza de atos. É uma limpeza de obras. É uma limpeza de consciência. Ela apaga tudo que você fez no seu passado. E ela te transfigura para um novo ser. Você pode estar na mesma carne, mas você não é a mesma pessoa. Tá, irmãos? Sepultados com Cristo no batismo. Na verdade, sepultados com Ele no batismo, onde também ressuscitastes com Ele pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha aqui, irmãos. Isso aqui é interessante de saber. Isso aqui ocorre no batismo, irmãos. Essa ressurreição pela fé no poder de Deus. E isso significa o quê? Significa duas coisas, irmãos. Uma no futuro e uma agora. A sua morte espiritual, a sua morte na carne, tá, irmãos? Não morte espiritual, não. Morte na carne e nascimento espiritual. E no contexto futuro, ressurreição de mortos. Lembra? Jesus ressuscitando os mortos primeiro, depois os que ficarem vivos seremos transformados. Só para lembrar, irmãos. E quando vos estiveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, que vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha aqui, irmãos. Apagando a escrita das ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária e tirou-nas do meio de nós, cravando-as na cruz. Irmãos, Jesus, ele perdoa a todos que são dele. Ele não vai perdoar quem é de Nínive. Ele não vai perdoar quem é de Nínive. E vocês sabem que eu estou falando quando eu cito Nínive, Babilônia. Povo de falso profeta, povo de Buda, povo de Alá, povo de Nínive. Esses ele não perdoa, porque esses já estão reprovados. A não ser que esteja um arrependimento de obras. Mas é bem difícil, irmãos. Tem aqueles que estão em dúvidas. Pelas pessoas que estão em dúvidas, esses a gente tem que orar.
mas só pela aquela pessoa que está em dúvida, tá, irmãos? Por aquele que está em dúvida, ora, e ora sem cessar, tá? E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, de lua nova ou dos shabates. Shabat significa o quê? Sábado. Olha, essa Bíblia não fala que significa shabates. Olha só que coisa mais horrenda, né, irmãos? Só deixa eu apagar aqui esse negócio. Porque uma Bíblia que não fala o que significa Shabat, eu acho que é uma Bíblia muito fraca, né? Mas, tudo bem. Shabat significa sábado, tá, irmãos? O Senhor está falando aqui que é proibido. É proibido, mas não significa que não irão fazer com você, tá? Pelo alimento ou pela bebida. Ou seja, inveja. Inveja, pecado. Que ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa ou de Shabat. Dias de festas, vocês sabem que são as 7 festas de Deus. Lua nova, eu ainda não entendo esse contexto, eu vou estudar. E Shabats, que são sábados, tá, irmãos? Então o Senhor está falando aqui para não julgar os irmãos, mas antes perdoar também. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Esse é uma chave, irmãos. Isso aqui é uma chave para você entender o Apocalipse, tá? Um versículo pequeno para destravar. Dias de festa, 7 festas. Quantos dias de criação? 7 dias. Quantos anos de tribulação? 7 anos. Irmãos, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as festas, porque aqui eu acho que não vai dar pra falar muito bem e eu tô com pressa pra acabar o vídeo, tá, irmãos? Mas dando um panorama de festa pra vocês: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, tá, irmãos? Essas são as 7 festas. Eu não vou citar elas agora, mas mais pra frente eu vou fazer um estudo mais caprichado das festas no PowerPoint, tá? Que ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchado na sua mente carnal, e não ligado à cabeça de todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligados, cresce em aumento em Deus. O que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos? A gente já está acabando o vídeo, tá? Ele está falando aqui no primeiro verso: que ninguém vos domine a seu bel prazer, que ninguém vos engane, não seja soprado por ventos que batem para lá e para cá e te movem do lugar. Seja firme como uma base, né? E com isso te traz a coisas carnais, te leva a pecado. Mas olha o que o Senhor fala aqui no versículo 19. Tendo alimentado, ministrado e unido pelas juntas ligadas, cresce em aumento em Deus. Tá? Jejum, oração e muita leitura bíblica, tá, irmãos? Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Prestem muita atenção aqui, irmãos. Acho que aqui é a parte mais importante do vídeo, por enquanto. O Senhor está falando aqui de coisas que... Vou ler de novo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, se estáis mortos com Cristo. Se você está morto em Cristo e está rudimentado no mundo, porque como se viveis no mundo, se você vive no mundo, você se sujeita às ordenanças, né? Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas de homens. Doutrinas de homens, irmãos. Não caia na doutrina de homens.
porque eles criam as suas próprias leis. Lembra dos judeus, fariseus, que criavam as suas próprias leis? Eles são a mesma coisa. Católico, budista, olha o nível que estamos chegando. Budista, islâmico, criam as suas leis. Mas a lei de Deus, só os servos de Deus podem operar. E olha a resposta de Paulo para essas pessoas. Tais coisas têm de falta alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão satisfação da carne. Irmãos, aqui tem sabedoria, irmãos. Aqui eu vou falar de um outro contexto. Pessoas que têm aparência de super pessoas. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Ele parece uma pessoa inteligente, parece uma pessoa formada. Mas se eu falar para você que ele tem obras ocultas e que ele peca muito e que se ele não se converter a Deus, ele vai pro lago de fogo. Pode acontecer isso, irmão. Pode acontecer. Então, irmão, não caia nessa. Tudo que satisfaz a carne é pecado. Tudo que satisfaz o espírito é santo. Aí nisso você pode se firmar, tá, irmão? Eu vou fazer a parte 3 agora, mas eu recomendo que você relaxe a sua cabeça agora, que você possa meditar um pouco, descansa um pouco, para você continuar a parte 2, se você veio aqui e tá até agora nesse estudo aqui comigo, tá, irmão? Eu sei que é difícil, eu sei que exige tempo, eu faço vídeos caprichados, demora tempo, eu sei que demora. E que às vezes, irmãos, a pessoa não tem a cabeça para assistir o vídeo todo. Eu entendo isso. Eu vejo no Google Analytics ou no YouTube Studio as pessoas parando depois de 1 minuto de vídeo, irmão. Eu aceito, eu entendo que as pessoas não têm a capacidade ou a paciência para assistir todo o vídeo. Mas para você que assistiu o vídeo até agora, não para. Assiste a parte 2, mas descansa sua cabeça primeiro para que você possa estar apático e voluntário para assistir a parte 2 desse estudo. Tá, irmão? Deus abençoe a sua vida. Continua na base, continua firmado na promessa que é o Senhor Jesus. E que você possa estar aí sendo santificado, que você possa estar sendo vivificado, que você possa estar se humilhando perante de Deus e assim fazer tudo que o Senhor ordena nas Escrituras, tá, irmão? Deus abençoe e não esqueça da parte 2, tá, irmãos?